ameaças assimétricas, e hoje a gente vai falar sobre tráfico de pessoas e de órgãos a nível de inteligência, né? Birajara, seja bem-vindo, né? Hoje a gente está concluindo aí a segunda parte de crime organizado, então a gente vai falar de tráfico de pessoas novamente, que também inclui tráfico de órgãos. Uhum. Obrigado. E o crime organizado é extremamente abrangente, uma questão extremamente séria, até a atuação dos países nos crimes transnacionais, tudo, né? E como citamos aí, relacionado ao crime organizado, a questão do tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, que é praticamente crimes abomináveis. E... Acho que a coisa mais baixa que tem é você tirar a liberdade de uma pessoa, né? O lucro sem fronteiras, o comércio de seres humanos, é uma coisa extremamente lamentável e continua acontecendo há muitos anos. Quanto que movimenta, Birajara, por falar nisso, quanto que movimenta aproximadamente em dólares ou em reais? Eu vou chegar, quando eu começo a fazer a exposição, vou chegar nessa parte. Então, para darmos o início, quando falamos em crime organizado, nós pegamos sempre o conceito lá de Palermo, na Convenção de Palermo, que ele representa um passo importante na luta contra o crime organizado transnacional e significa o quê? O reconhecimento por parte dos Estados-membros da gravidade do problema, bem como a necessidade de promover e de reforçar a estreita cooperação internacional a fim de enfrentar o crime organizado transnacional, praticamente. Bem, e o que é importante saber, damos prosseguimentos a isso, na questão do crime organizado. O crime organizado é um consórcio de criminosos com agentes públicos que garante o sucesso das operações criminosas. Sem a participação de agentes públicos, o crime não se organiza. De forma implacável, o crime organizado submete a sociedade aos interesses do tráfico pelo terror. Simplesmente isso que acontece na prática. E o que seria o crime organizado? Assim como o terrorismo, o tráfico, existem vários conceitos. O FBI ele define como crime organizado qualquer grupo que tenha uma estrutura formalizada, cujo objetivo seja a busca de lucros através de atividades ilegais. Já a Convenção de Palermo, que normalmente é a referência, grupo criminoso organizado, grupo estruturado de 3 ou mais pessoas, existente há algum tempo, e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves, né? Enunciadas na presente convenção, com a intenção de obter direta ou indiretamente um benefício econômico ou outro benefício material, ou ambos, né? No caso. Então, é sempre financeiro, é sempre benefício material, vamos colocar assim, né? Não é, né? Porque a gente tem 3 aí que seguem a linha de crime, que é sexo, dinheiro, poder. Poder. Mas está nessa linha, conforme eu vou falando, vamos chegar nessa parte. E quais são as características das organizações criminosas? Efeito direto, imediato da globalização. A globalização tem lá o seu lado negativo. Ela é supranacional, sem fronteiras e limitado a sua atuação. Estrutura hierarquizada, relações de atividades criminosas e atividades lícitas, relação intensa com as estruturas do poder, vide aí a área política, principalmente, ação no ambiente de drogas, economia, tráfico de armas, pessoas e, infelizmente, dentro do Estado. Assim ela não conseguiria funcionar. E quando nós citamos crime organizado, vamos lembrar o quê? Máfias italianas. Que eu acho que poderíamos destacar hoje a 'Ndrangheta, uma das mais mortais, mais poderosas máfias italianas. E 'Ndrangheta significa homem bom. Há aproximadamente 200 famílias, com mais de 6 mil integrantes, uma das mais poderosas do mundo, que atua no tráfico internacional de drogas, descartes de resíduos ilegais, meio ambiente, contrabando de armas, extorsão, prostituição, falsificação e tráfico de seres humanos, 'Ndrangheta, responsável por 80%
da cocaína europeia. Investe seus lucros ilegais em bens imóveis legais e atividades financeiras. Movimentação anual aproximada: 53 bilhões de euros. Bilhões? B? Exatamente. 53 bilhões Nossa. de euros anuais. Anuais. Transnacional. E, de repente, nós fazemos aqui um comparativo com a nossa legislação a nível de conceito, né? O Grupo de Palermo é um grupo estruturado de 3 ou mais pessoas. A Lei 9.694, que tinha a associação de 3 ou mais pessoas, e a nova Lei 12.850 de 2003, associação de 4 ou mais pessoas, a que está valendo, né? E na Convenção de Palermo, existente há algum tempo e atuando concertadamente. Já na nossa legislação atual, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas ainda informalmente. Então, umas pequenas diferenças que tem entre a nossa legislação e a Convenção de Palermo. As principais máfias que podemos citar, por exemplo, México, nós temos aí o Cartel do Golfo, Sinaloa, Zetas, Juarez, Tijuana, Beltrán Lieja, Michoacán. Estados Unidos, Chicago, Itália, já citada Arangueta, Cosa Nostra, Camorra, entre outras. Rússia, a máfia russa. Japão, Yakuza. China, Malásia, Singapura, Taiwan e Hong Kong, as tríades chinesas. Sendo uma característica interessante da japonesa e chinesa, principalmente, a hierarquia nas famílias, quando comete algum erro, alguma coisa não vai bem, corta os seus dedos. E possui o corpo tatuado. Quanto mais tatuado o corpo, maior o respeito entre eles. Nossa, aqui, se olhar para aqui, então, vai achar que você vê a cultura diferente. Exatamente, né? Exatamente. E outro grande problema é a grande quantidade de rotas, né? No caso da droga, aqui no Brasil, principalmente, a questão da Bolívia, a droga chega no Brasil e vai para a Europa, usando principalmente esportes, né? Principalmente. Então, é uma coisa extremamente grandiosa. Bem, e uma coisa que não podemos, quando citamos questão do crime organizado, deixar de citar a Convenção das Nações Unidas sobre o Crime Organizado, internacional, né? Que surgiu em 2003, e foi o primeiro instrumento global sobre o tema. A Convenção demonstra o compromisso da comunidade internacional, como eu citei anteriormente, para enfrentar esses problemas mundiais, que geram pelo menos 870 bilhões de dólares por ano e fazem incontáveis vítimas, né? No mundo inteiro. Para você ter uma ideia. A convenção, o que ela foi? Ela foi um marco que ofereceu a 178 Estados-membros um quadro de cooperação para combater o crime organizado. Estados que ratificaram o instrumento se comprometem a uma série de medidas, incluindo a tipificação dos delitos domésticos, participação em um grupo criminoso organizado, lavagem de dinheiro, corrupção e obstrução da justiça, adoção de marco de extradição, isso é super importante, assistência jurídica multa, cooperação policial, além da promoção de treinamento e assistência técnica para a construção ou melhoria da capacidade necessária das autoridades nacionais. Então, uma integração mundial no combate a um crime transnacional. O crime organizado ele possui tentáculos como um povo que possui inúmeros tentáculos e um lucro extraordinário. E uma curiosidade, talvez muita gente não saiba, e ouviu falar bastante nos bitcoins. O que o Bitcoin tem a ver com isso? A moeda Bitcoin. Criptolavagem. O investimento em criptomoedas, conhecido como bitcoins, ele tem sido utilizado para facilitar um crime antigo, a lavagem de dinheiro. Sim. Investigações apontam que o uso da nova moeda, que é de fácil transação internacional, e pouca regulamentação, para legalizar dinheiro obtido de forma ilegal. E tem criado operações criminosas gigantescas, principalmente no Brasil e no mundo. A prática é conhecida como criptolavagem.
Segundo a Polícia Federal brasileira, por exemplo, apesar de investir em criptomoedas não ser crime no Brasil, a falta de regulamentação desse mercado pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Imobiliários, CVM, né, tornou os criptoativos a nova coqueluche da lavagem de dinheiro no país. Olha o grande problema que nós temos aqui no Brasil. E o que seria os bitcoins? Nós citamos aqui. É um tipo de moeda virtual, também chamada de criptomoeda. É como se fosse uma espécie de dinheiro da internet. As criptomoedas não possuem um sistema centralizado de controle sobre as transações realizadas, diferente das moedas reais. No Brasil, o real é regulamentado pelo Banco Central, que tem o poder de fiscalizar movimentações financeiras e até rastrear o dinheiro emitido, de forma que dificulta a transação financeira ilegal no caso da criptomoeda. Olha o tamanho do problema. Organizações criminosas que fazem uso da criptomoeda. O que eles fazem? A criptolavagem, ela utiliza a criptomoeda para servir a criminosos em duas frentes. Uma para ocultar o dinheiro de origem ilícita, outra para movimentá-lo livremente pelo mundo. Essas movimentações, chamadas de Bitcoin Cabo no Brasil, funcionam da seguinte forma. O doleiro deposita determinada quantia em reais na conta de uma corretora que converte o valor em Bitcoin e fornece um código para o depositante. Com essa senha, é possível sacar o valor equivalente em dólar ou euro por meio de outra corretora no exterior. O dinheiro é transferido sem o controle do Banco Central, muito menos o pagamento de impostos. Por exemplo, em 2018, a Polícia Federal aqui no brasileira, em 2018, desmontou um gigantesco esquema de criptolavagem no Brasil, a partir da investigação sobre um narcotraficante de grande porte no Rio Grande do Sul, Marino Brum, em que a polícia chegou até o chinês Jiamin Zhang, responsável por operações bilionárias para limpar dinheiro no Brasil e no mundo. Olha só a dor de cabeça. Então, a criptomoeda tem lá as suas vantagens, mas também atraiu organizações criminosas de Bitcoin, assim como grupos terroristas também já fazem o uso da Bitcoin. Olha o tamanho do problema. Você comentou, né? O Vanderlei Exatamente. comentou para pedofilia, eu nem sabia disso, fiquei chocada com a pedofilia. Exatamente. Além tem lavagem de dinheiro para pedofilia, né? Então. Exatamente. Os meios tradicionais de lavar dinheiro, agora temos mais essa grande dor de cabeça, que é das criptomoedas, né? Sim. Que é difícil rastrear, é difícil detectar, e não existe, em maioria dos países, regulamentação sobre essa questão. Vai ter que ter daqui a pouco, né? Porque é o que eu falei, precisa esperar dar um problema grande para fazer alguma coisa. Já chegamos no tráfico humano. Chegamos agora à grande questão do tráfico humano. Sim. O tráfico de pessoas, no caso, então, um tráfico humano, é um dos crimes mais lucrativos do mundo. Como você me perguntou, de acordo com as Nações Unidas, cerca de 2,5 milhões de pessoas são vendidas a cada ano, sendo que 80% são mulheres e vítimas de tráfico sexual. Segundo estimativas do Instituto, né, Europeu para o Controle e Prevenção do Crime, apontam que cerca de 500 mil pessoas são traficadas de países mais pobres para este continente por ano. Quanto ao tráfico de pessoas para fins sexuais, estima-se que 98% das vítimas em todo o mundo sejam mulheres. Mulheres. Para quem realiza esse tipo de exploração, a atividade tem baixos riscos e altos lucros. As mulheres traficadas entram em seu país de destino com visto de turista e a ação da exploração sexual muitas vezes é camuflada nos registros por atividades legais, como o agenciamento de modelos, babás, garçonetes ou mesmo dançarinas. Olha o tamanho do problema. O tráfico de pessoas, segundo a ONU, podemos dizer assim, a escravidão moderna, né? Segundo as Nações Unidas, 66% são mulheres e 13% de meninas. E movimenta 30, ao que você me perguntou, o tráfico de pessoas movimenta 32 bilhões de dólares em todo o mundo. Olha a cifra bilionária. Bilionária. E aí, também
protocolo de Palermo, de 2000, já tínhamos citado aqui a questão do conceito de crime organizado, e que foi ratificado pelo governo brasileiro. O tráfico de pessoas significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra para fins de exploração, que foi ratificada aqui no Brasil, em 2000. E falando de tráfico de pessoas, o que seria o conceito de tráfico de pessoas? Como ele é feito? E por que é feito? Bem, o que seria? Recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento de pessoas. O conceito, denominação mais aproximada. E como é feito? Ameaça ou uso da força. Coerção, abdução, fraude, engano, ou abuso de poder ou de vulnerabilidade, ou pagamento ou benefício em troca de controle da vítima, da vida da vítima, que muitas vezes recebem propostas mirabolantes, quando chegam no país, entraram numa grande furada. E por que isso é feito? Para fins de exploração, que inclui prostituição, exploração sexual, trabalhos forçados, escravidão, remoção de órgãos e práticas semelhantes. Olha só a quantidade de situações. E qual seria o perfil das pessoas traficadas? Qual seria? A maioria, muitas vezes, são imigrantes de outros países, normalmente do mesmo continente ou de regiões subdesenvolvidas, a África principalmente, pessoas com baixa renda, integrantes de famílias numerosas e pessoas com baixa escolaridade. Então, o perfil dos traficados. E, como eu já citei, o tráfico de pessoas, repetindo sempre, é bom gravar isso, recrutamento. Existem as fases: transporte, transferências, alojamento, acolhimento. Finalidade mais abrangente: exploração da prostituição de outrem, outras formas de exploração sexual, exploração do trabalho, serviços forçados, escravidão, situações análogas à escravidão, servidão e extração de órgãos. Geralmente é para isso, né? Exatamente. Geralmente é para isso. Daqui a pouco vamos entrar nisso. E como são traficadas essas pessoas? Os recrutadores, normalmente, eles fazem o primeiro contato com a vítima, usam promessas falsas, a confiança para enganar essas vítimas. Aparentemente são pessoas normais, de confiança, nada do tipo. Rúfia como seria de esperar, né? Elas podem ser mulheres, por vezes, até antigas vítimas de tráfico humano também, né? Empregados de falsas agências de emprego, de estudo, modelos, viagens, vizinhos, colegas de escola. É tudo uma questão de dinheiro. Tudo é o financeiro. Por isso, até a pessoa que menos esperamos pode recrutar vítimas. Eu faço uma parte aí da novela Salve Jorge, que mostrou muito tráfico humano e mostrava exatamente a líder, né, da quadrilha, a facção, que era exatamente uma pessoa midiática e que lutava contra o tráfico humano. Então, a última pessoa no mundo que você ia esperar que ia fazer exatamente a pessoa. Exatamente. E interessante também que esses recrutadores, eles são bastante criativos, né? São bastante criativos quando se trata de mentir às suas vítimas. Eles prometem mundos e fundos, um emprego melhor, boas oportunidades de estudo no estrangeiro ou mesmo no outro país. Eles podem oferecer ajuda financeira ou documentos para viajar. Por vezes, colocam anúncios de agências falsas ou empresas falsas, oferecendo oportunidades únicas, até chegar ao ponto de abrir estandes em feiras universitárias. Pode conhecer as mulheres no bar, no café, diz eles,
E aí vem aquela lembrança dos nossos pais, sempre falaram, esmola que é demais, santo desconfia. As pessoas esquecem dos velhos Sempre golpe ditados. vem com uma vantagem a mais, né? Para o que a vítima, né? Uhum, exatamente. E, e se nós analisamos a porcentagem de influência, mais ou menos quase 50%, 48%, 49%, na modalidade de tráfico de pessoas 49% internacional para fins de exploração sexual, 24% para fins de exploração, interno para fins de exploração sexual. Para fins de exploração de trabalho, 16%. Para fins de remoção de órgãos, mais ou menos 1%. Mas esse 1% a nível mundial se torna muito grande. Bem abrangente. Bem abrangente. E os dados interessantes que nós temos, os números do tráfego humano no mundo, são muito interessantes, que é uma fonte, inclusive, da UNODC, da ONU, que diz o seguinte, 150 rotas de tráfico no mundo que existe. 64% dos condenados por tráfico são cidadãos do país que os julgou. 72% dos condenados são homens e 28% são mulheres. 49% das vítimas registradas são mulheres adultas. 33% das vítimas registradas são crianças. E 152 cidadanias diferentes identificadas entre as vítimas. Olha só, 152 cidadanias diferentes identificadas entre as vítimas. Essa fonte é a UNODC, a ONU. E nós temos aí as posições e funções na rede do tráfico, né? Em que temos investidores, aliciadores, transportadores, servidores públicos corruptos, informantes, guias, seguranças, cobradores, lavadores de dinheiro, especialistas em pessoal de apoio. Olha só, investidores, posição das redes de tráfico, investidor, peraí, como é que é isso? O que eles fazem? Aplicam recursos e supervisionam todo o empreendimento. Esses indivíduos não têm identidade conhecida pelos seus integrantes, que trabalham em posições inferiores, garantindo assim desvirculamento do comando das organizações. Aliciadores, que nós já sabemos, pessoas que vão aliciar um intermediário, praticamente, os transportadores, que levam as vítimas de suas cidades de origem até a cidade de destino. No caso do tráfico interestadual, ou ainda a cidade de onde serão levadas para o país de destino ou trânsito, no caso, né? Servidores públicos, né, que são subornados, recebem suborno e fornecem os documentos, né, falsificação, organização, entre outros meios. Informantes que armazenam dados, guias, recepcionam as vítimas e acompanham um ponto de trânsito ao outro, seguranças, imigrantes legais que mantêm a ordem durante o trajeto, geralmente por meio de força física ou ameaças, né? Cobradores, lavadores de dinheiro. Olha a estrutura disso, a organização disso. É uma estrutura formada. Então, o tráfico humano, o tráfico de pessoas, as principais modalidades no crime, no mundo, é extremamente abrangente. Crianças, soldados, trabalho forçado, remoção de órgãos, venda de crianças, casamento forçado, exploração sexual, medicância forçada. N variedades que essas pessoas são enganadas, são aliciadas. Extremamente complicado. Por exemplo, nos Estados Unidos, o problema é sério também. Em 2017, foi resgatada 84 menores numa operação contra o tráfico de pessoas. O FBI, ele resgatou 84 menores e prendeu 120 pessoas durante a operação Cross Country, cruzando o país, em tradução livre, né? Sim. Exatamente. E uma tarefa realizada em 2017,
voltada para combater o tráfico de menores e a exploração sexual infantil, e que acabou descobrindo o tráfico de pessoas. E nessa ação, esses agentes do FBI, eles atuaram durante 3 dias em motéis, hotéis, cassinos, estacionamento de caminhões, em esquinas, mapeadas com pontos de tráfico e prostituição infantil. E que uma parte dessa operação também rastreou sites de exploração sexual infantil na internet. Olha só. E segundo o FBI, a vítima mais jovem resgatada foi de um bebê, página, de 3 meses de idade, de 3 meses. E a média de idade dessas crianças resgatadas era de 15 anos. De 15 anos. A Cross Country começou a ser realizada no FBI em 2003. E, segundo o FBI, já resgatou mais de 6.500 crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual e tráfico humano. Olha só, isso só nos Estados Unidos. Estados Unidos. Então, você vê o tamanho do problema, a questão do tráfico de pessoas. E o tráfico de pessoas, fazendo uma interligação, nós teríamos também o tráfico de órgãos. Se não bastasse ser uma coisa abominável o tráfico de pessoas, o tráfico de órgãos. Como é que isso acontece? Como é que se funciona, praticamente? É um açougue humano. Acho que é a palavra que vem mais, sei lá, premir isso, um açougue humano. Os órgãos são transportados ilegalmente, são retirados ilegalmente, entendeu? Uma grande incidência acontece em países da África, principalmente, Estados Unidos, Brasil, Peru, Filipinas. O maior comprador, pasmem, do mundo, em que recursos até de governos que são usados irregularmente, seria Israel e Palestina. Incrível, né? Israel e Palestina. Isso. Exatamente. O que me fazendo uma parte aí, eu posso afirmar isso com clareza, porque eu trabalhei 16 anos na área hospitalar, né? Tanto o banco de órgãos, de tecidos e transplante, ele é extremamente protocolar. Graças a Deus, eu atuei em hospitais sérios. E, assim, me espanta porque transportar órgãos e tecidos, né, provavelmente, é muito delicado e caro. Precisa de especialista, precisa da parte de refrigeração, de questão imediata, né, porque o órgão não vai ficar na geladeira, tem alguns que são questão de horas. Exatamente. Então, não preciso dizer quem está envolvido nisso aí para que isso aconteça. Não é uma coisa fácil, por mais que que o corpo seja levado e feito lá, é muito delicado transportar órgão, porque é uma questão de tempo, né? Mas provavelmente, Karina, aquela história, como foi citado anteriormente, ou citei anteriormente, entre os fatores, corrupção, Sim, claro. São valores altos, servidores públicos que são corrompidos, em que a logística já está preparada, já existe essa logística, senão não faria. Claro. E todo crime possui um risco. Todo crime possui um risco. Mas, com o passar do tempo, os criminosos também se aperfeiçoam. Assim como as autoridades investigam, atuam, realizam suas ações e se aperfeiçoam, o lado dos criminosos fazem a mesma coisa. Sim. Tanto é que os criminosos, seja o terrorismo, seja o tráfico de pessoas, usam a tecnologia, faz o uso de hackers, Sim. também se aperfeiçoam. E tem lá o seu setor, digamos assim, de inteligência também. Então, a logística, eles também se aperfeiçoam. Acho que a grande diferença que nós temos entre o criminoso e as autoridades, os criminosos não possuem burocracia, enquanto que as autoridades possuem um muro de burocracia. Então, a velocidade das ações dos criminosos é muito mais rápida.
às vezes com um passo, 2, 3 passos à frente, porque não Exatamente. consegue a burocracia, entendeu? E Exatamente. muitas vezes a legislação também não colabora, não ajuda. Inclusive, de passagem, somente lei não funciona. E na questão do tráfico de órgãos, sabe qual o país, o maior mercado de órgãos do planeta? Índia. A Índia. E a China, que já foi citada algumas vezes também, até algumas investigações, diria que vende órgãos de prisioneiros executados. Isso já, quem pesquisar, procurar, vai acabar achando, é uma coisa que já foi muitas vezes citada, a venda de órgãos de prisioneiros executados na China. Olha o tamanho do problema. E vindo aqui para o Brasil, Ira, eu já mandei outro link para você, tá? Tá. Já mandei outro link para você, se cair. Aqui no Brasil, especificamente em Recife, eles se deslocam para a África e vendem rins para americanos, europeus e israelenses, valendo o preço de 3 mil a 10 mil dólares. Veja só, 3 a 10 mil dólares o preço de um rim que vai para o mercado europeu e americano. É um dos que mais tem, né? É um dos que mais tem, é rim. Exatamente. Um dos que mais vendem. É rim. Exatamente. Por exemplo, eu citei a China aqui, eu citei a China, numa reportagem que saiu em 2019, ele dizia o seguinte: a China mata 90 mil presos por ano para doação de órgãos. Olha o tamanho do mercado. Eles estariam matando prisioneiros para retirar seus órgãos e enviarem para doação. Um tribunal independente na Inglaterra revelou essa informação para o resto do mundo, em 2019. Segundo o parlamento britânico, né, iniciou a extração forçada de órgãos sem anestesia. Já havia algumas investigações sobre o tráfico internacional de órgãos na China e foi noticiado pelo site Opinião Crítica, em que chineses estão presos por bem, não existe pirataria. Bira, eu vou encerrar aqui, vou agradecer, né? Fica aí o convite do pessoal seguir o site do GRI, que a gente está colocando de novo na tela aí, né? E parabenizar aí pela pesquisa que você realiza aí, acho que pelo menos há mais de 20 anos, em terrorismo e ameaças imediatas e assimétricas também, né? A parte de inteligência e tática, né? E fica sempre convidado aí para o programa, né? E, Bira, a gente tem 2 minutos para encerrar, vou deixar com você. Bem, eu só tenho a agradecer, e até essa parceria aí com o seu programa, do GRI, em que estamos intercalando aí, somando no conhecimento, na propagação da informação, está sendo de grande excelência. E, provavelmente, o avanço será, e o ganho para todos será muito bom, principalmente para a sociedade. Então, é salutar, grandioso e, principalmente, de extremo valor para todos nós e para a sociedade como um todo. Eu só tenho a agradecer e colocar à inteira disposição, que for para somar e engrandecer, estamos à inteira disposição. Mas eu que agradeço, eu sei o quanto é difícil adquirir conhecimento, tem que absorver muito, paciência para ler, né? E fica o convite a quem assistiu essa entrevista a repassar para o máximo número de pessoas, né? Que até é uma questão de consciência, né? Não é compartilhamento, nem audiência que a gente está falando, é uma questão de consciência, tá bom? Bira, um beijo para você, a gente encerra por aqui.